Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos estudar o penúltimo capítulo, capítulo 30 de Provérbios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Não se esqueça também que você pode, a qualquer momento, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado dos vídeos que nós postamos, pode dar like e pode compartilhar os links dos vídeos com quem vocês quiserem. Isso ajuda a espalhar a palavra de Deus. E é de graça. Amém, amado? Então, vamos lá, vamos para o capítulo 30 de Provérbios. Esse capítulo foi escrito, diz o verso 1, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Então, ele fala de algumas pessoas aqui que a gente não sabe muito bem quem são, não ficou registrado para nós a estas pessoas. Ele se chama Agur. O nome Agur é árabe também, como todos os outros nomes, é árabe e significa ou mercenário ou coletor. Tanto faz. Então, dá para traduzir de um jeito, dá para traduzir do outro lado. Ele é filho de Jaque. Jaque quer dizer obediente ou piedoso. E este é um oráculo feito para duas pessoas, Itiel, que quer dizer Deus seja contigo, e Ucal, que quer dizer sou forte. Então, este Agur, que é filho de Jaque, ele fez um conjunto de provérbios para Itiel e Ucal. Todos estes nomes são árabes e os estudiosos acham que eles foram implementados aqui, eles foram colocados aqui no capítulo, no livro de Provérbios, como um capítulo destes árabes, porque eram provérbios que todos usavam. Então, não interessa se ele era judeu ou se ele era árabe. Era algo que podia ser utilizado por todos. Ele fala ali, sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. O que quer dizer isso? Ele assume que não era um mestre da lei. Ele está dizendo, eu sou estúpido. Eu não tenho desenvolvimento da minha mente. Eu não estudei. Ele está se autodepreciando como um sinal de humildade. Não é de mim. Não é porque eu estudei isso. Não é porque eu sei isso. Como eu estou revelando? A autoridade do que eu estou revelando não é minha. Não é porque eu sou o mestre. A autoridade é porque Deus me revelou. Então, a autoridade vem direta de Deus. Conhecer a Deus era o padrão. Isto significa dizer, eu não sou digno nem de conhecer a Deus. Eu sou um homem de pouca sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria pertence ao santo. Quem é este santo? Este santo é Deus. Então, ele se coloca numa posição subalterna, numa posição de humildade e ele revela, ele releva, ele coloca em destaque a figura de Deus, como autor de todos estes provérbios. No verso 4, ele faz uma série de perguntas. Quem subiu aos céus? Quem desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas? Quem fixou os limites da terra? Qual é o nome do seu filho? Conte-me. Se você sabe, me conte, me fale. Então ele faz as perguntas todas. Por quê? Quem fez isso? Só Deus sobe e desce. Ah, mas a gente teve Enoque que subiu, Elias que subiu e Jesus que subiu. Tá, mas quem sobe e desce? Quem sobe e desce? Só Deus.
Deus controla tudo. Deus controla o vento, Deus controla a chuva, Deus controla a água. É Ele que faz ventar, é Ele que faz cessar o vento, é Ele que faz tempestade, é Ele que faz cessar a tempestade. É Ele que junta as águas. Eles chamavam de rede do céu, porque as águas ficavam lá em cima e eles achavam que tinha uma rede segurando as águas. É Ele que faz com que essa rede libere a chuva. Eles achavam, eles assim, quem fixou os limites da Terra? Eles achavam que a Terra era plana, era como se fosse um prato, e por baixo existiam pilares segurando a Terra. E embaixo tinham as águas que ficavam por baixo da terra. Então eles achavam que tinha uma água por baixo da terra e uma água por sobre a terra. E ele diz, qual é o nome? Por quê? Por que eu quero saber o nome? O nome reflete o caráter da pessoa. Sempre foi assim. É por isso que eles davam nomes, e às vezes nomes diferentes, aos filhos, às pessoas. E é por isso que às vezes as pessoas mudavam o nome. Deus mudava o nome da pessoa, porque ele mudava o caráter, ele mudava a sorte da pessoa, o destino da pessoa. Tá? Então, quem pode descrever Deus? Quem puder descrever Deus, diz o seu nome. Como é? Deus transmite a sua natureza, ele tem filho. Quem é o filho de Deus? Nós vamos saber mais para frente que este filho de Deus é Jesus Cristo. Um pouquinho mais para frente, aqui nós estamos bem cedo na história. Jesus está previsto nas profecias, mas ele ainda não desceu em carne entre nós. O verso 5, ele está falando de revelação. Aqui ele fala sobre cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra de Deus tem um propósito. A palavra de Deus é revelação. Deus conhece todas as coisas e ele vai revelando para nós as coisas através da sua palavra. Seja pela lei, seja pelos profetas, seja pelos sacerdotes. Então isso tudo é revelado para nós. A palavra de Deus é pura, ela é purificada. Lembrem-se que nós falamos do crisol, lembrem-se que nós falamos do forno, lembrem-se que nós falamos que as pessoas passam pelo cadinho para serem purificadas. A palavra de Deus não precisa passar por um cadinho, porque Deus é puro, Deus é santo e, portanto, ele já está purificado, ele já é purificado, ele não tem uma natureza corrupta, porque não é uma palavra humana, é uma palavra divina. E esta palavra nos purifica. Esta palavra é capaz de fazer um refinamento, como a prata e como o ouro são refinados. Ela é refúgio, ela é nosso escudo, ela é a nossa proteção. Nós podemos nos defender, nós podemos nos guardar na palavra de Deus. Paulo, mais para frente, lá em Efésios, vai falar isso para nós. São as armas do crente, do cristão. São as armas de proteção. Tá? E aqui está dito isso. E lá em Efésios, Paulo também explica isso. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então nós vamos ver isso. Não deve-se mudar o que está escrito. Nem uma mínima alteração de tio, de acentuação, etc, etc. A palavra escrita em hebraico, se eu mudo uma letrinha, eu mudo o sentido. Então o que ele está dizendo é isso, não mude. Veja lá, se o amado lembrar, lá em Apocalipse está dizendo isso. E esta mudança, ela atrai maldição. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Quando ele fala duas coisas, é uma coisa interessante, né? O hebraico, ele tem essa coisa de sentido oculto por trás das palavras. Quando ele fala duas coisas, ele está dizendo, me dá muitas coisas. Deus está sendo
chamado a ensinar agora. Ele diz, duas coisas peço que me dês. Me dê, ou seja, me ensine. Ele está apelando para Deus. Deus é a fonte da sabedoria, do conhecimento de agora. E ele fala ali, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, ele está pedindo, livre da falsidade e me livre da necessidade ou da grande fartura. Ele não quer ficar pobre. O que ele quer é o necessário para sobreviver. Afastar falsidade e mentira, por quê? Para que o ensino dele estivesse de acordo com aquilo que ele estava recebendo. Então, quando nós dizemos, Deus, afasta de mim a falsidade e a mentira, significa dizer, eu não quero falar coisas falsas, eu não quero falar coisas mentirosas, eu quero ensinar verdade, eu quero falar verdade para os meus irmãos. Aqui a falsidade, a palavra que eles usam é shal. Shal quer dizer vazio, falsidade quer dizer vazio de qualquer coisa. Então, eu não quero falsidade, porque eu quero só falar a verdade. Outra coisa, eu não quero ser muito rico e eu não quero ser pobre. Eu quero ter o suficiente. Ele fala aqui, pão da sua porção. O que significa pão da sua porção? É ter o suficiente para aquilo que eu preciso. Eu não preciso ser muito rico, porque se eu for muito rico, eu vou acabar te negando. Eu também não quero ser muito pobre, porque se eu for pobre, eu vou ter que fazer coisas que não são corretas para sobreviver. Então, eu quero o pão da sua porção, ou seja, eu quero a minha porção, eu quero aquilo que me dê uma vida próspera, confortável na presença do Senhor. Não fale mal do servo do seu senhor, do contrário, o servo amaldiçoará e levará a culpa. Bom, primeiro que o servo não pode caluniar, mas você também não pode se meter com as coisas de outras pessoas. Ah, mas o servo, ele está falando de escravo. Amado, ele está falando que nós não devemos nos meter na vida das outras pessoas. Nós precisamos apoiar, nós precisamos ajudar, mas eu não preciso ficar me metendo na vida das outras pessoas. Cada um cuida da sua vida. É isso que ele está dizendo. Não vá se meter com o servo da outra pessoa. Não se meta nos negócios da outra pessoa. Não se meta na vida das outras pessoas. Se as outras pessoas precisam de oração, você ora. Se as outras pessoas precisam de conselho, você aconselha. Se as outras pessoas precisam de apoio, você apoia. O que as outras pessoas precisarem, elas terão de você, mas você não se mete. O negócio dela é o negócio dela, tá? Então, não temos que fazer essa mistura de coisas. O verso 11 ao 14, ele apresenta alguns tipos de homens. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam a sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro, não posso amaldiçoar. O amaldiçoar está previsto no 5º mandamento. E se eu cumpro o 5º mandamento, é um mandamento com promessa. Eu também não posso ser jactancioso. Nós já falamos da jactância. O que é o jactancioso? Jactancioso é aquele que se elogia, autoelogia. Então, eu sou arrogante e orgulhoso porque eu só faço coisa boa. Então, nesse sentido, é o jactancioso da sua pureza. Eu sou puro, não tem outro mais puro do que eu, porque eu sou bom, eu sou correto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não.
Essas pessoas, inclusive, elas não entendem o seu pecado e não entendem a profundidade do seu pecado, porque elas acham que não são pecadores, que elas são puras como um todo. Esta foi uma denúncia que Jesus fez aos escribas e aos fariseus. Esta foi uma denúncia que Jesus fez. Tá? Também os altivos e orgulhosos e aqueles que têm dentes como espada, que são animais selvagens, aqueles que são opressores, que eles matam, eles devoram, eles são destruidores, eles matam sem misericórdia. O verso 15 e o verso 16 dizem o seguinte: duas filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante: o Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo, que nunca diz é o bastante. Agora, existe uma sequência de provérbios que falam coisas numéricas. Então ele diz, existem 2, mas na verdade são 3. E aí, quando eu vou ver, são 4. Existem 3, na verdade são 4, mas são 4, existem... Então, ele começa agora uma série de provérbios numéricos. Então, o primeiro deles fala de sanguessuga. Quem é a sanguessuga? Sanguessuga é um modelo de egoísmo. Então, é um exemplo de egoísmo, um exemplo de ganância. Por que ele é um exemplo de ganância? Porque ele vive do sangue de uma outra pessoa. Então, aqui, a sepultura, o Sheol, que não se cansa de tragar pessoas mortas, o ventre de uma estéril que está sempre tentando, querendo ter filhos, uma terra que suga a água, que cai nela, que chove dali a pouco, a chuva, a água desaparece, e o fogo que não se cansa de queimar. Lá em seguida vem os olhos de quem zomba do pai e zomba, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Abutre aqui pode ser águia, dependendo da Bíblia está escrito um ou outro, tá? Pode ser corvo, pode ser águia, pode ser o abutre. Então o corvo e a águia tinham uma questão interessante aqui. Estes animais são aves de rapina, significa dizer, eles comem carne, eles matam, comem ou comem o que já está morto. Então veja, quem zomba, quem não respeita pai e mãe, cai naquela regra lá do decálogo que será punido, né? Então, ao ser punido, esses animais comem os olhos. Os olhos eram a primeira coisa que o corvo, a águia, o abutre come, eram os olhos. Eles preferiam. Tanto é que se uma pessoa morresse, dali a pouco você ia olhar, a primeira coisa que estava faltando eram os olhos. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Está dizendo aqui que existem maravilhas. Eu não consigo enxergar por onde que eles andam. São coisas que se movem, mas não deixam rastro. Então aqui, por exemplo, eu li aqui o abutre, mas pode ser águia, também pode ser águia, né? O caminho do abutre no céu, mas pode ser águia. Então, a águia tem um voo mais alto do que os outros animais, ela é mais rápida porque ela caça, e caça inclusive animais que estão voando, outras aves, ela é ágil, ela é forte. Eu não consigo enxergar isso. Navios. Quando o navio passa, eu não vejo. Cadê o caminho do navio? Por onde é que ele não deixa rastro? Dali a pouquinho eu não enxergo mais nada, né? Os fenícios eram os grandes marinheiros de Canaã, da terra de Canaã.
tanto Salomão quanto Josafá, eles tentaram criar, construir navios e ganhar dinheiro com isso. Salomão conseguiu por um bom tempo, tá? Mas Deus nunca permitiu que isto se desenvolvesse. Os hebreus não são marinheiros, os hebreus são agricultores, são pessoas da terra, são pecuaristas. Tá? E o homem e uma donzela, aqui ele não está falando de prostituição. Não, ele não está falando de prostituição. A gente vai entender que no verso seguinte ele já explica isso, ele faz um contraponto. Aqui é um homem que está fazendo o cortejo, fazendo a sedução, né, para que eles casem. Então, tudo isso não é muito visto, não é muito... porque ele está fazendo cortejo, ele está fazendo uma sedução e aí eles acabam se casando. Né? O verso 20 faz o contraponto do 18. Então veja lá. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Está vendo o contraponto? Então aqui eu estou vendo um sinal. Qual é o sinal? O sinal é que ela está limpando a boca. Quando ela limpa a boca, este ato de limpar a boca quer dizer, ela está removendo as provas. Porque ficou a prova. A prostituição deixa a prova. E, portanto, ela está tentando remover. Só que ela acha que não tem nada. Ela acha que está tudo bem, né? Não fiz nada de errado. Por quê? Porque o coração dela está tão endurecido pelo pecado, está tão duro pelo pecado, que ela não tem mais consciência de que está pecando. O verso 21 até o 23, 3 coisas fazem tremer a terra, 4 que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. De novo aquela regra, né? Eu digo um número, depois eu amplio o número. Então, são 4 tipos insuportáveis de pessoas, que não é legal. Um escravo que se torna rei. Isto, para a época, era inconcebível, porque eles não eram treinados, eles não eram ensinados, eles não tinham conhecimento suficiente para ser um bom rei. E que conhecimento suficiente era esse? O conhecimento do Senhor, das leis do Senhor. O insensato, que é preguiçoso, mas ele come bem. Ué, esse insensato preguiçoso, que agora está comendo do bom e do melhor, você acha que ele vai se preocupar com as pessoas necessitadas? Não, ele fica insensível. Isto era insuportável para eles. Aquela mulher odiada, aquela mulher egoísta, aquela mulher teimosa, aquela mulher difícil. Em todo os provérbios, nós estamos ouvindo falar daquela mulher queixosa, daquela mulher irritante. É essa mulher aqui, só que agora ela é bem casada. Ela conseguiu um marido super bom. E finalmente a escrava que está na posição da senhora. Nós falamos da mãe de Ismael, da Agar. Agar quis se colocar no lugar de Sara. E isso Deus não permitiu. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguns animaizinhos que eram vistos pelo autor sagrado, né? Que apesar de serem pequenos, eles tinham uma sabedoria que era semelhante à sabedoria divina, porque Deus tinha dado para eles esta sabedoria. Eles sabiam, na verdade, eles tinham, na verdade, habilidades especiais para se proteger e para ter para eles uma proteção e uma vida tranquila. E aquela situação de trabalhar junto, de trabalhar bem, de se proteger. Formiga, sábia, industriosa. Coelho, que estavam protegidos pelas rochas. Os gafanhotos, que eram organizados. E aqui é uma coisa interessante, lembrem-se de Joel. Nós gravamos uma série de vídeos falando sobre
os gafanhotos, a praga dos gafanhotos e a implicação espiritual disso. Então dá uma olhadinha lá que nós temos vídeos que falam sobre os gafanhotos de Joel. E a lagartixa? Aqui nós temos uma questão interessante. A lagartixa pode ser lagartixa ou pode ser aranha. Pode ser aranha também. Na versão, em algumas versões da Bíblia, está escrito aranha, está traduzido como aranha e não como lagartixa. Mas de qualquer maneira, sendo lagartixa ou sendo aranha, elas são pequenas, elas entram nos palácios e as duas fazem a mesma coisa. O que elas fazem? Elas são pequenas, fracas, mas elas eliminam todos os insetos. A aranha que não é peçonhenta, que não é venenosa, ela é boa porque ela come insetos. Lagartixa, se você tiver em casa, mantenha a lagartixa porque ela come insetos. E finalmente, então, há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente de seu exército. Então, o que nós estamos falando aqui? O último dos provérbios numéricos aqui fala do leão, que não tem medo, mas que ele provoca o medo, que ele é garboso, né? E aqui eu vou chamar a atenção de vocês, porque Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, né? Porque ele tem essas características do leão. Os demais, eles também são arrogantes e autoconfiantes. O leão, entretanto, ele é utilizado, a figura do leão, entretanto, é utilizado para Jesus, não no sentido de arrogância ou de autoconfiança, mas no sentido de proteção. O leão da tribo de Judá, aquele leão que protege a tribo e que protege todos os crentes em seu nome. Se você agiu como um tolo, exaltou-se a si mesmo ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. O que significa? Ele está falando de orgulho de novo, só que agora ele está dizendo tapa a boca. O que quer dizer tapa a boca? Tapa a boca quer dizer pare, cesse, para com isso. Esses pecadores são jactanciosos de si mesmos. Nós já falamos da jactância, nós já falamos do que significa isso. Então, é desse que ele está falando. E, finalmente, pois assim como bater o leite produz manteiga e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contento. Então, ele está usando 2 exemplos, né? O de torcer o nariz, vai sangrar, e o de bater o leite. Quando você bate o leite, você produz a manteiga, né? Fabricar a manteiga é bater o leite com força. Significa dizer forçar uma briga. Amém, amados? Bons estudos.